Já andas aí já a aprender a cantar, que é para... Temos de falar sobre o cruzeiro. Yes. Temos de falar sobre o cruzeiro, não posso esquecer disso. O barco da vida. Mas por falar em cruzeiro, quem é o Batista? Quem é que é o Batista? Então, o Batista, eu acho que a palavra que eu tenho para me descrever melhor, que todas as pessoas que me conhecem iam concordar com esta palavra, é despassarado. Ok. Perdido. Sim. Nós somos todos um bocado assim também. Sim, eu sou muito. Eu perdi uma requinta. Ou seja, efeitos legais foi roubado. E foi. Mas a verdade é que eu não lhe dei atenção. Isto é só uma das coisas, tipo, chaves de casa é toda a hora, telemóveis é durante 2 meses. Pois, os telemóveis já tive uns 6 números teus. Pois. Pelo menos. Eu acho que me tenho que tratar. Não, está tudo bem. E onde é que nós nos conhecemos, Batista? Nestas coisas acho que não sou despassarado. É assim, eu não sei se foi aqui que nos conhecemos, mas é a primeira memória que tenho de contacto contigo, que foi no estágio, em Santa Combadão. Em Santa Combadão. Professor António Saiote. Exatamente. Exatamente, sim. A dirigir uma orquestra de sopros. E estávamos lá. Estava no meu 2º ano da universidade e tu estavas no teu 12º. 12º, acho eu, exato. Acredito eu. Porque tinhas tocado o Strauss. Estávamos na agência Strauss. Aquele vídeo mítico. Sim, sim. Está. E estava muito fixe. Nós depois vimos no estágio da BSP. Sim. Enquanto estávamos no estágio da BSP. Que estava lá. Foi no ano em que estive eu, o Tiago Bento e o Edgar. Exatamente. A tomar conta das pessoas. Ali hoje. Exatamente. E foi a partir de lá que eu também depois entrei na Armava e depois estávamos mais diretamente, ligados a partir daí. Que a partir daí já te via praticamente todos os fins de semana. Sim. Nos ensaios. E pronto. E fala um bocadinho assim do teu percurso, onde é que tu começaste a estudar, onde é que continuaste, etc. Como é que foi assim o teu início do teu percurso musical? Musical, eu ia dizer que comecei na creche, aos 4. Engraçado. Ora, o primeiro contacto com o clarinete foi na banda musical do Teiro Seco, que todos vocês devem conhecer. Sim. Uma banda muito amadora, ou seja, ninguém tem estudos musicais. Eu comecei a tocar lá porque o meu avô tocava lá de trompete ou feliz córnea, não me lembro precisamente. Ainda toca? Ainda toca. Muito raramente. Ou seja, quando se consegue levantar da cadeira. Mas é muito simpático. Já conheci o teu avô. É muito simpático. É muito engraçado. E pronto. E então, como era mesmo muito básico, quem me ensinou a tocar clarinete não me ensinou bem, mas foi o meu avô, porque ele tocava as notinhas e eu tentava apanhá-las no clarinete. Isto foi quando tinha 8 anos. Foi quando entrei para a banda. Comecei a tocar clarinete com 9. Estive sempre lá na banda a tocar, a curtir a vida filarmónica. E depois entrei para a academia quando tinha 12 anos de idade. Para a academia? A Academia de Música de Artes Chaves, campeã do mundo! Exato. Eu acho que nunca ouvi ninguém que não fosse Chaves e que não estivesse na orquestra que não dissesse isso. Não sei, é um motivo de orgulho gigante que acho que vai ser compreensível agora com o que se segue. Comecei lá a estar na academia. A minha primeira professora chamava-se Ana Carolina Capitão, acho que ainda se chama, que acho que me trocou o nome. Depois comecei a estudar com um dos melhores professores que já vi à frente, que foi o Luís Filipe Santos. Toca no quarteto do Ad Libitum, tem um cabelo muito engraçado. Estudar com esse homem foi o que me deu motivação para seguir isto para uma vertente mais profissional, ou seja, seguir carreira enquanto músico. E o que é que tu gostaste assim mais? Ou seja, o que é que te cativou, a maneira dele dar aulas, etc., que te fez depois pensar assim em música? Porque tu começaste com ele com que idade? Com 14. Com 14, ok. Com 14 e estive com ele até aos 18. Ou seja, a partir do 8º grau, do 8º ano da escola, sim. E depois o que é que achas que ele tem assim de bom que te fez depois olhar para a música de uma forma diferente? Ou se calhar se foi uma parte mais tua que depois te fez da parte de seguir música? Acho que foi totalmente ele. Eu sempre gostei de música, acho que não sabia na altura que gostava tanto, mas agora que olho em retrospectiva sempre gostei muito e nunca imaginei a fazer outra coisa que não fosse música, na verdade.
Mas pá, primeiro fascinava muito a forma dele tocar, ou seja, estava em Chaves, não havia referências nenhumas, e ele era uma pessoa que tocava no Jazz Libitum, que são um quarteto super famoso cá em Portugal e também noutros países. E a maneira dele tocar e dele tratar o instrumento e olhar para o instrumento e para a música a mim fascinava-me. A parte que me deixou mesmo obcecado pelo homem era a sua parte humana e pessoal. Até aos dias de hoje, sempre que tenho alguma dúvida, ou por exemplo, quando há uma visão mais sombria sobre o mundo da música ou sobre a maneira de olhar para isto, às vezes debato com ele e ele tem uma maneira tão superior de olhar para as coisas que ele dizia-me quando eu entrei para o primeiro ano da universidade, ou seja, eu começava-lhe a falar em problemas e coisas que não gostava, e isto é difícil e não tenho estaleca. Ele dizia-me sempre a mesma coisa e aquilo parecia-me bué da básico, que é, olha, estás a ver os problemas, metes no saco do lixo e mandas o saco fora. Ele só me dizia isto assim, eu até me chateava, tipo, oh man, mas ele chateia-me, tipo, isto não é ali a embalagem do peito de frango, tipo, não é, toma lá. Mas a verdade é que ele dizia-me isso porque ele faz isso na vida dele. Ou seja, ele está sempre, ok, sim, os problemas são estes, mas existe isto, existe esta parte boa, existe a parte fixe disto tudo que é a resolução desses problemas. Olhava mais para a parte positiva sim, e não se focava tanto na parte do problema em si. Sim, mas com uma componente importante, que é, ele é muito consciente das partes todas. Ou seja, não é um positivista tipo, ok, não existe parte negativa, não é, existe, está aqui, é concreta. No entanto, não interessa muito. O meu português está fascinante hoje. É normal. No entanto, não importa, porque temos é que pensar na resolução. Isto foi uma coisa que se colou comigo até aos dias de hoje, que é, ok, aparece um problema, fixe, existe um problema, mas não nos podemos pôr no papel de vítima. Ou seja, I want attention. Tem que ser, ok, como é que eu saio disto ou como é que quero sair disto? Acho que isso aí foi o que mais me cativou e que também me deixou coladão na parte da música. E tens assim alguma recordação, até por exemplo, o teu oitavo grau, antes de entrar depois na universidade, algum momento em que te ficou assim mais marcado na memória, não só do clarinete, mas que tenha ficado assim na academia? Dele? Em geral, na academia, sei lá, nas outras disciplinas, da orquestra, ou mesmo só uma história lá que tenha acontecido uma aula, por exemplo. Sim, São há histórias muito interessantes. Eu vou contar. Ok, a que mais me marcou no professor Filipe até hoje foi, sem dúvida, eu ia ter provas para a ESMAI, para ingressar na ESMAI, e 6 dias antes de ingressar na ESMAI o meu pai faleceu de cancro. Como seria de esperar, eu com os meus 18 anos, tipo, olha, professor, se calhar não vou fazer prova, tipo, estou triste, estou um bocado em baixo, e ele deu-me um piso gigante. que eu na altura até fiquei assim, mas o homem está parvo, tipo, morre o meu pai, agora também morre a paciência com este gajo. E agora, olhando em retrospectiva, é tipo, man, que capacidade humana de lidar com uma pessoa. Porque, ele não foi muito demorado, disse coisas simples, mas a capacidade que ele teve de, sabe que o aluno está numa posição difícil, e mesmo antes disso ele tinha ido ao hospital falar com o meu pai antes de ele falecer, ou seja, a posição dele também não era muito fácil, mas a capacidade dele para me chamar a atenção numa fase difícil em que, ok, estás a passar um momento difícil, não te esqueças que tens objetivos, e que também me pôs outra coisa na cabeça, que é os nossos problemas ou as coisas que nós passamos não podem ser um entrave naquilo que são os nossos objetivos. Tipo, isso sem dúvida foi a parte mais marcante. Logo assim. Isso, e no primeiro ano ter-me dito para desistir de música. Não me disse para desistir, só me chamou a atenção que realmente é uma área muito difícil e disse, se queres mesmo seguir isto, tens que deixar de jogar PC. E tu depois tinhas estado a falar no primeiro ano, tu acabaste por entrar depois então na ESMAI. Na ESMAI. E como é que foi, por exemplo, estiveste lá quanto Escola tempo? Superior da Maia. Estiveste lá quanto tempo e como é que foi a tua experiência? Na ESMAI estive 5 anos ao todo, 3 anos de licenciatura, mais um ano para ver o que é que a vida é. E depois tive um ano de mestrado com o professor Nuno Pinto. Ou seja, o meu 4º ano de licenciatura e o último mestrado foi com o professor Nuno Pinto. Os 3 primeiros anos foram com o professor António Saiote. A minha experiência na ESMAI foi fantástica. Ou seja, o global da experiência,
sair de Chaves, deixar a minha casa e sair ao pé da família. Viver sem os pais, exatamente. Assim, de repente a malta dá conta que ao final de uma semana não te aparece a roupa lavada nos móveis, não é? Comida feita, Tu, etc. fogo, ainda está ali quieto, está a cheirar mal a roupa, tipo, está-se a passar. E como é que foi a tua relação com os teus, por exemplo, com os teus colegas de classe? A diferença, obviamente, que normalmente também eram mais velhos, mas a diferença, por exemplo, dos colegas em Chaves para depois para a nova realidade que era a vida universitária. Foi muito assustador. Porque, ou seja, em Chaves, quando eu entrei na academia, foi quando a academia começou. E não havia pessoas, ou seja, estava eu e um colega meu da altura que se chama Hélio, que éramos assim a malta mais velha, e depois de nós veio a Iara, que tu conheces, mas que é tipo 4 anos ou 5 anos mais nova do que eu. Então sempre senti, e acho que tinha um bocado a responsabilidade em cima de eu e todos os colegas dos diferentes naipes, que é ok, vocês é que têm que levar isto para a frente. Ou seja, nunca tive um colega tipo, para pedir ajuda ou para saber, é do género. Que a geração mais velha. Sim, é tipo, tens que ir em frente tu. Depois ao entrar na ESMAI, era de longe o pior gajo da classe, em que eram todos mais velhos do que eu, uma classe cheia de talento. Tu ainda apanhaste lá, sim, agora assim as pessoas mais que agora estão também no estrangeiro, estão mais destacados, que é o Vítor Fernandes. Sim. O Carlos Ferreira, chegaste a apanhar o Carlos, eu entrei no ano em que ele saiu. Ok. Não apanhei lá. Mas, ou seja, Tiago apanhei a exigência que o Carlos deixou Ok. na escola. Mas estava lá o Vítor Fernandes, estava lá o Tiago Bento, estava lá a Diana Sampaio, estava o João Paiva, estava o Zés, estava o Victor Dias, e muita malta mesmo, a Virgínia, o Edison, o Prado, o Daniel Penas, estava cheio de malta que hoje em dia é estrondoso, é mesmo muito bom. E para mim foi muito assustador, porque a minha rotina era, ok, daqui a 3 meses tenho que conseguir tocar uma peça. E passou para, ok, daqui a 5 dias tenho que tocar uma peça e 2 estudos e 2 aulas. E foi um bocado assustador no início, mas lá está aí. Acho que é como tudo, com o tempo e com alguma dedicação, as coisas acabam por se fazer e lá correu tudo bem. Por exemplo, tiveste então um ano com o professor Nuno Pinto e depois acabaste por ir para onde? Para que escola? Tipo 2 anos. 2 anos, sim, ok. 2 anos com o Nuno Pinto. E depois fui para o hospital, porque no dia do hospital fui operar. Não, depois fui estudar para outra escola que foi em Lausanne, na Suíça. E como é que foi também a tua adaptação? Porque acredito também tenha sido uma realidade totalmente diferente do que estavas habituado. Sim. Como é que foi assim a tua Vais saber daqui a pouco. É assim, a adaptação à escola eu acho que foi muito fácil. Porque a exigência é a mesma, no entanto a parte burocrática e como a escola funciona era muito mais fácil. E também da língua, porque tu lá, como é que eram as disciplinas, de que provavelmente acredito que nem fossem em inglês, algumas delas? Por sorte, as disciplinas que eu tinha eram quase todas em inglês, porque em mestrado, se for na licenciatura, somos obrigados a falar e escrever em francês. E ou seja, também tinha que escrever, então foi fácil. Se bem que o meu professor de clarinete, passado 3 meses, deixou de falar inglês e começou só a falar francês. Quer dizer, mas também és um poliglota, já devia falar sim. pelo menos umas 5 línguas diferentes. Sei falar português, flabiense, transmontano. Não, mas eu já te vi a falar espanhol, inglês, francês. Portanto, um pouco de italiano. Italiano só depende da pessoa que aparecer, não é? Sim. Mas... Da figa. Mas como é que foi assim então a adaptação à escola? Sabes o que quer dizer da figa? Não. Ok. Só sei uma palavra italiana. E não posso dizer. Então também não O que é devia que ter uma pessoa dito aprende esta. primeiro? Pois, exato. Pois é que isto quer dizer... Pronto, as pessoas vão ver. Ou seja, era isso que eu estava a dizer, que é adaptação à escola, universidade, instituição, fácil. Adaptação ao país, que filme. Pois. Não só por estar a viver noutro país, é tipo, ok, também e Chaves para o Porto, mas o Porto é 1h30 de carro. E falamos a mesma língua, se tivermos algum problema sabemos como é que o país funciona, mais ou menos. Lá é totalmente diferente. E também, vinhas quantas vezes a casa, sabes? Tens assim uma noção? Num ano, 3 vezes. Pois, exato. Sim, vinha pouquinhas vezes. E apanhei o Covid lá no meio. Também fui um bocado...
Pois, ou seja, a altura do Covid, mudar para lá, acredito que aulas, se calhar, não sei como é que funcionavam, mas se tiveste aulas online, se não... Sim, nós já tivemos alguma sorte, porque eu entrei na Suíça e tivemos 4 meses, 5 meses de aulas normais, depois entrou a pandemia, o recolher obrigatório, e tive 2 meses em casa em Chaves, e passado 2 meses, ou para aulas presenciais outra vez, com tudo a funcionar normal. Ou Pois seja, lá foi diferente de como funcionou em sim, sim, Portugal. sim. Eu lembro que em Portugal estava tudo fechado e a malta com recolhas obrigatórios e eu a trabalhar num restaurante e a tocar em orquestra. Tipo, nós começamos logo a fazer projetos de orquestra. Sim, foi muito mais pacífico de passar lá do que foi aqui. Felizmente para mim. Agora, a adaptação ao país teve os seus problemas, como a própria sociedade e a forma das pessoas pensarem muito diferente. Eu gosto sempre da minha cervejinha ao final do dia, depois não me apetecia pagar 8 paus por um fino, Claro. e os bares fecham às 7 da tarde. Lá a malta normalmente vai dormir às 9 da noite, ou 9 e meia. Opa, e aquilo... E se calhar acorda muito mais cedo do que cá. Sim. Em geral também há pessoas que trabalham, pronto, que acabam por acordar mais cedo, Sim. mas acredito que não há vida noturna como há cá. Sim, não há. E também foi difícil, porque eu quando cheguei lá, com a cena toda, ter que fazer um monte de papeladas, e também fui sem dinheiro. Ou seja, não consegui logo arranjar uma casa, então ainda tive que ficar um mês a dormir na casa de um colega meu. Pois. E depois fiquei 2 meses a viver na casa da Lenny, que é uma senhora velhinha, que tem agora os seus 90 anos. Opa, que também foi um bocado chato, porque ela depois no final expulsou-me de casa dela. Qual é que foi a razão de expulsar Batista? A razão, e isto não é gozo, a razão é que eu cozinhava e fazia estrugido. Estrugido. Cebola e alho. E ela acordava de manhã e dizia que estava um cheiro que não se podia. Então mandou-me embora de casa. Mas tinhas, se calhar, de cozinhar de manhã por causa do trabalho, não era? Não, eu cozinhava tipo 8 da noite, que era quando chegava a casa. À noite. Não, desculpa, 9 e meia, que era quando a escola fechava. Pronto, e a senhora lá devia acordar às 5 da manhã para fazer as cenas dela, ainda cheirava a cebola. E odiava aquilo. E a cena que eu queria dizer, que é difícil a adaptação à sociedade é esta, é que durante 2 meses, pá, porreiro, tudo ótimo, tudo fixe. Passado 2 meses, deixa-me um bilhete na porta, a dizer, temos que falar, e diz, estás fora de casa. Pois. E depois comecei a ver que lá funciona um bocadinho assim, ou seja, é tudo muito politicamente correto, somos todos humanos perfeitos, que tratam bem e pensam um no outro, depois quando a coisa dá para o torto, dá para o torto. E tinhas-me falado que, ou seja, obviamente estás na Suíça, estás num dos países, para não dizer o país mais caro da Europa, e como é que nós conseguíamos viver lá? Tu tinhas-me dito que tinhas trabalhado em alguns sítios, entre eles um dos empregos de sonho, que seria passear cães. Exatamente, foi fantástico. Como é que foi essa experiência? Ou seja, se valia a pena ou não a nível também financeiro. E pronto, e onde é que trabalhaste mais, etc. Para poder viver. É assim, eu no mês em que estive em casa do meu colega, uma coisa que fui fazer muito era procurar empregos part-time para conseguir estudar e pagar os estudos. E havia um site que se chamava Pet Sitting, para tomar conta de cães. E eu pensei, não, é que as pessoas pagam para tomar conta de animais. Isto é possível. E fui tomar conta de um chihuahua de 1,5 kg, chamada Muchacha Dragon, para quem quiser ir ver no Instagram. Pois tem Instagram. Caralho da cadela tem Instagram. E ia passear o cãozinho 2 horas por dia, de segunda a sexta, dava 800 euros por mês. 2 horas? Sim, eles pagavam 20 euros à hora. Ou seja, dava 200 euros numa semana. O que chegava para pagar a renda e para pagar alguma comida. Ou seja, pá, e a partir de janeiro comecei a conseguir ficar financeiramente mais estável. E depois em março tive que ir para Portugal, para o Covid. Sim, deu bem, consegui pagar as minhas coisas, que me ajudou a tirar um bocado de stress da cabeça. Depois tive mais empregos, que foi, trabalhei numa espécie de bar de discoteca. Isto já foi no verão. Não foi período de aulas. Okay. Só que tive que depois saí porque encontrei um restaurante que estava também a contratar pessoas e o restaurante falava português, no bar só podia falar francês, então pensei... Era mais acessível. Sim, já agora compensa, eu trabalhei 5 dias, recebi bastantes euros. Ou seja, acabava por compensar. Compensa bem, sim, lá um ordenado para uma pessoa que trabalha há de rondar tipo 250 euros por semana, mais horas ou menos horas. Depois fui trabalhar para o restaurante português, que foi talvez a parte toda na Suíça em que eu passei por períodos de ansiedade maior, porque trabalhava 16 horas por dia, isto foi durante um mês e uma semana, assim qualquer coisa.
Ou seja, dormia 4 a 5 horas, não conseguia estudar clarinete, que era a razão pela qual eu estava na Suíça a gastar dinheiro. Foi na época de julho, agosto, que todos sabemos que é ótimo estar em Portugal durante essa época. Claro. E eu estava tipo. Pá, e o meu patrão fazia coisas e tinha comportamentos muito esquisitos e eu já tinha visto, ok, esta pessoa não é muito confiável. Mas pá, eu pensei que tinha que ficar aqui porque tenho que arranjar dinheiro para conseguir pagar os meus estudos. Plot twist! Ele depois no final do trabalho fugiu do país e não pagou a ninguém. Meu Deus. E aposto que deixou assim uma boa quantia. Mas tu depois tinhas dito que, eu lembro de contares, que acabaste por até falar sobre essa história da tua escola e que explica lá o que aconteceu. Ou seja, tivesse essa situação horrível, não é? Que foi o teu patrão acabou por fugir e sem te pagar, não sei quantos meses. Sim, e perdi um mês inteiro de estudos e de estar com família e completamente gasto a trabalhar 16 horas por dia. E depois mas tu contaste essa história à escola e o que é que aconteceu? Eu contei esta história à escola e eles disseram: oh pá, que triste. Eu contei esta história à escola e a escola disse-me, primeiro perguntou se tinha passado mesmo esta situação, entre outras coisas que se passaram com o patrão, e eu disse que sim, e eles até me pediram, tipo, porque a história era muito bizarra, então me pediram uma testemunha, e foi lá que veio a Bárbara de Barros, porque ela costumava ir lá ao restaurante, e ela explicou que era verdade, eu tinha a minha folha de vencimentos, e a escola pagou-me quase a totalidade toda que o patrão me devia. Sim, mas a escola, mais do que essa ajuda, tipo, durante os meses do Covid em que eu tinha que ficar a pagar casa na Suíça, não tinha forma porque já não tinha o caniche, o cadela, e eu disse à escola, pá, conseguem-me mandar dinheiro para pagar a renda deste mês, e eles mandaram uma renda de 4 meses. Realidades. Um bocadinho diferentes da que se vive aqui em Portugal. Sim. Mas, pois, lá está, ou seja, tu estiveste lá a trabalhar numa das alturas mais complicadas, lá está, trabalhar na altura do Covid, acredito que houvesse, mesmo que o país estivesse depois até tivesse aberto mais cedo e que as pessoas pudessem circular mais à vontade do que aconteceu cá em Portugal, acredito também que não fosse fácil a parte de arranjar na mesma emprego ou de conseguir trabalhar, como lá está a questão de poderes passear cães. Acredito que se calhar durante essa altura depois as pessoas, para não quererem que houvesse ligação entre pessoas que esse emprego deixou de existir, provavelmente durante um período. Portanto, acredito que não tenha sido fácil. Então, e a nível de, por exemplo, diferenças, aqui mudando um bocadinho de assunto, de diferenças de ensino, tiveste, por exemplo, lá na Suíça para cá, quais é que são assim as principais diferenças que tu dirias que existem? Assunto com rasteira. É assim, a mim, o que me parece, mesmo de assistir a aulas com alunos mais pequenos, não só na universidade, é lá o aluno, quando não está a estudar ou não quer estudar, está tudo ao filho. Tipo, o futuro é teu, ninguém se chateia. O professor dá aula para ajudar o aluno naquele momento. Aqui em Portugal eu sinto que os professores assumem mais tipo uma responsabilidade do género, tens que tocar bem, porque parece que nós acabamos por ser um bocadinho uma viatura da qual o combustível são eles, então eles é que nos têm que pôr coisas cá dentro e nós só andamos se eles investirem em nós, ou pelo menos sinto que é um bocado essa mentalidade que têm que investir em nós, eles têm que nos conseguir fazer tocar. Isso é muito diferente. Eu acho que tem as suas coisas positivas, mas também acho que tem as suas coisas negativas. Que é, pá, lá fora, a malta que está a estudar música é a malta que efetivamente toca muito bem e que quer seguir música e pronto. E que são esses que ficam a estudar, porque o resto, tipo, não estudam, filho, está-se bem. O que para mim não teria resultado, que eu no início não estudava um chão. Tenho que deixar aqui dito. Aqui sinto um bocado uma força contrária, como vemos às vezes nas universidades, tipo, as pessoas chateiam-se a sério com os alunos quando não estudam. O que demonstra uma parte de devolução dos professores ao aluno, não é? Ou seja, eu quero investir em ti, quero que consigas tocar bem, ficam mesmo frustrados quando não tocamos. Não sei até que ponto é que isso é saudável ou positivo a longo prazo. A curto prazo é positivo, mas quando estamos a fazer um curso porque é para ser a nossa vida, a nossa visão talvez deva ser a longo prazo. Ou seja, como é que eu vou fazer para tu chegares aos 30 anos, teres emprego e estás mentalmente saudável?
que é uma visão que o Flora aplica lá. Ou seja, estamos a estudar para evoluir no clarinete, mas temos que traçar objetivos e tens que me dizer o que é que tu queres fazer no teu futuro. Que concursos é que queres fazer, que provas de orquestra é que queres fazer, onde é que queres estar quando tiveres 30 anos, o que é que queres fazer quando tiveres 40, porque quer talhar o percurso consoante cada aluno. Aqui em Portugal, não acho que isto seja tanto culpa dos professores, talvez mais do método que temos seguido. Mas, e corrijam-me se estiverem erradas as pessoas que estiverem a ver, mas parece-me que... Sim, isso também, ou seja, acho que todos nós temos também um pouco a nossa opinião e também depende também, se calhar, dos professores por onde passaste e se calhar de professor para professor vai sempre acabar por cada pessoa se calhar ter uma opinião diferente, não é? Sim. Não é que seja uma opinião errada ou certa, é um bocado da experiência que cada um passou. Se calhar outras pessoas com quem eu falar até podem dizer uma coisa contrária, se calhar então pode estar com a opinião deles. Sim, eu sinto que aqui talvez tenhamos demasiada formação em clarinete a solo. Ou seja, para sermos solistas, que eu acho que quase nenhum instrumentista consegue fazer da vida tocar apenas a solo. Agora, eu percebo o porquê, porque realmente é a forma que tu tens de evoluir melhor as tuas capacidades clarinetísticas. Talvez mais... Exato, ok. Sim, que é onde apanhas o repertório mais complicado e mais difícil de dominar. Agora, o que acontecia muitas vezes era ver colegas meus um pouco perdidos, ou seja, eu tenho que tocar bem clarinete. Ok, para quê? Mas porque gostas de tocar clarinete, porque queres ter um emprego fixo, porque queres dar aulas, porque queres tocar em orquestra, porque queres seguir uma vertente de jazz, porque queres improvisar. Ou seja, esta questão, na minha perspectiva, é muito importante e senti que era muito respondida na escola onde eu estive a estudar. No entanto, também sinto que Portugal é o melhor sítio do mundo para uma pessoa fazer, por exemplo, uma licenciatura, uma escola secundária. Porque ficamos com uma bagagem de repertório, de leitura, de compreensão musical que não se encontra. Foi uma situação que senti quando fui para a Suíça, que era, havia colegas meus que estavam na mesma situação, vieram do país deles e estavam a ir para a Suíça, e eu ficava tipo, fogo, a malta da minha classe toca melhor do que esta malta toda. Eu acho que também, obviamente, acho que tem a ver com a questão de, nos últimos anos, como há cada vez mais clarinetistas e bons clarinetistas, lá está, a parte técnica pessoalmente muito, muito forte, e que acabam por começar a dar aulas cada vez a alunos mais novos e mais cedo. Sim. Acaba por fazer com que o nível dos alunos, há uns anos comparado com há bastantes anos atrás, que agora desde o início têm boas bases e têm bons professores, que acabam por também, lá está, chegam à universidade e estão muito melhor preparados que calhar em outros países que não têm essas boas bases. E eu sinto que isso também se deve um bocadinho à saturação do mercado. Porque é impensável noutro país, por exemplo, o Vítor Pereira ser professor de uma escola profissional, ou o Luís Santos. E que lá está, no caso do Luís Santos, sei que ele é professor do ensino secundário porque é o que ele ama mesmo fazer e é o que ele gosta. No entanto, cá em Portugal, como tens tantos bons músicos, orquestras estão todas cheias, a oportunidade de criação de uma forma sustentável também está um bocado difícil de se conquistar. Então a malta que toca muito bem sujeita-se a ok, vou ser professor, que é para ter um dinheiro estável. Então tu tens malta com uma qualidade fantástica que vai para professor. E quem me chamou até a atenção para esta visão foi o professor Sayote, que eu perguntei-lhe, mas o que é que se passa cá em Portugal? Porque é que a malta é toda boa? E ele explicou-me que era por causa disto, porque as primeiras gerações a quem ele deu aulas foram professores de professores, de professores, de professores, de malta que agora é aluna. Ou seja, temos um leque, é por isso que se chama o professor Sayote o pai do clarinete cá em Portugal, se bem que ele prefere ser intitulado de avô do clarinete em Portugal. Porque de facto ele fez uma coisa extraordinária, que é, ele veio para Portugal há cerca de 40 anos com uma visão que concretizou agora, que é, Portugal vai ser a melhor escola de clarinete do mundo. E acho que não é arrogante estar a dizer isto, porque era isto que também diziam os professores na Suíça. Tipo, eu chegava lá às minhas aulas de música de câmara, primeira aula, e lá o professor que se chama Hans Egidi, ele... então tu és de nacionalidade? E eu sou português. E ele, então não me preocupo contigo, clarinetes é a melhor classe do mundo em Portugal. Não, mas também lá está, porque há muitos portugueses que ultimamente têm dado muitas cartas, lá está. Tanto o Carlos Ferreira, como o Vítor Fernandes, como o Sérgio Pires,
entre outros, obviamente, mas são pessoas que recentemente têm ocupado bons lugares e que têm ouvido falar em concursos de orquestra ou mesmo individuais. Sim. Então, cada vez mais há pessoas espalhadas, pelo mundo em boas escolas e em bons lugares de orquestra. Portanto... E, sobretudo, também existirem essas pessoas abre as portas para outras pessoas. Porque se eles não tivessem conseguido chegar àquelas coisas, podíamos ter uma visão um bocado... Isto é impossível, porque Portugal é um país pequeno. Sim, acabam por ser exemplos também para quem está cá. Três pessoas da mesma idade que são top mundial no clarinete e tu, está-se bem, podes chegar lá à final. Não é assim tão fácil. Sim, não é? Muito investimento emocional numa jornada dessas. E agora queria aqui falar um bocadinho num outro tema que acaba de estar relacionado, que é uma pessoa acaba um bocadinho também a universidade e tu já estás também praticamente a acabar. A ver. Mas estamos um bocadinho naquela parte em que já não temos aulas de clarinete, não é? E eu lembro de estar a falar contigo e sentirmos que às vezes estamos um bocado... Pronto, temos de ser nós a estudar por nós próprios, etc. Mas já não temos aquele acompanhamento. E eu queria falar um bocadinho sobre este último ano e para a tua preparação para o concurso para o Mercadante, acho eu, que fizeste e pronto, e que acabaste por tirar um prémio. Como é que foi a tua preparação? Porque acabas por ter, neste momento, não é? Preparar sozinho, já estamos numa outra fase. E pronto, como é que acabaste por preparar e se sentias motivado na altura, se não andavas motivado? Como é que foi essa fase? Olhando em retrospectiva, foi uma fase muito interessante. Porque eu quando saí da Suíça e vim para Portugal, não vim contrariado, mas vim um bocado com pena do género, ainda tinha mais sumo para espremer de Portugal. E então vim fazer uma coisa a qual não tinha muita vontade de fazer, na verdade, que era mestrado em ensino, porque não me sentia... Ou seja, fiz mestrado em ensino como muitas pessoas da minha idade fazem, que é do género... Em Portugal é o mais... Sim, que é, eu gosto de tocar, mas quero ter um plano B, e quero dar aulas. Sei que no teu caso, por exemplo, sei que o que tu gostas de fazer mesmo é dar aulas. Sim, na parte de música eu sempre tive... antes mesmo da música, eu sempre gostei muito da parte de ensino. E acho que é a parte com que mais me identifico, embora adoro tocar em música de câmara e mesmo em conjunto. Portanto, tenho mesmo muito gosto em poder tocar na armada, etc. Por causa de, realmente gosto de tocar, prefiro tocar em conjunto do que tocar propriamente a solo. É muito mais compensador fazer. Sim, é muito mais compensador. Tenho muito mais gosto em tocar com outras pessoas do que tocar propriamente sozinho. E eu acho que isso é um bocado geral. E lá está, a parte da música de câmara também sempre levou um bocado a isso, a poder tocar com outras pessoas e para poder partilhar bons momentos com outras pessoas. E pronto, acho que, no meu ver, é um bocado isso que eu sinto. Mas pronto, estavas a falar que a ti não era tanta parte de ensino, mas que sentias um bocado, não é obrigado, mas que... Sentia que devo ainda ter um plano B. Então estava um bocado contrariado a fazer o curso. Lá está, como refiro, como estão muitas pessoas da minha idade, porque parece-nos a única opção acessível consoante a nossa oferta de trabalho enquanto performer. Então estava um bocado desmotivado, estava lá fora, estava a fazer grandes concertos, tinha recitais marcados e tal, e agora volto para Portugal para aprender a dar aulas. Desmotivou um bocadinho, então deixei a minha rotina ir um bocadinho, andar assim um bocado de lado. Os professores daqui também me avisaram, e avisaram bem, que é... diziam-me, tu tocas bem, mas tu tens que saber em que direção é que queres ir, tens que saber o que é que queres fazer. E alertaram-me para isso e comecei-me a tentar a perceber do que é que eu queria fazer e para onde é que queria ir, e não sabia. Isso aí desmotivou-me um bocado, porque acho que todos sabemos que uma das principais fontes para estarmos motivados é termos objetivos ou ter um caminho que consigamos traçar, porque se andarmos perdidos, normalmente depression attacks. Eu acho que não tens de ter um objetivo, e isso também, eu também sou uma pessoa um bocado assim, que eu gosto de ter objetivos e às vezes sinto que posso estar um bocado mais perdido por causa de precisamente não os ter. Mas também lá está, também é um bocado pessoal. Há pessoas que gostam simplesmente de ir fazendo o que pronto, ou até podem ter um objetivo, mas se calhar não a longo prazo, ou ao contrário, já não ter um objetivo e ter um a longo prazo. Mas tu estavas a dizer que quem dizia isso, já agora,
tu depois acabaste de ir da Suíça e vieste para a Sim. Universidade de Sim, Aveiro. saí da Suíça e estive a fazer, ainda estou, mestrado em ensino na Universidade de Aveiro com o professor Luís Carvalho. E então, posto isto, então tu depois tiveste a preparação para o Mercadante. Sim, E como é que exatamente. funcionou, como é que foi essa preparação, como é que estavas então nessa altura, estavas motivado, se não estavas motivado? Sim, era essa a transição, ou seja, porque eu vim desta fase em que estava mais desmotivado e depois tive um verão filarmónico que ajuda-nos sempre a ficar assim mais contentes. E em forma? Sim. Sim. Não, aquelas não estão Nível de sozinhas, pá. resistência. Venham tocar vocês o Friburgo. Catano. Depois desse verão fui para a minha casa em Chaves. Voltar a ver com a minha mãezinha, coisa que já não fazia há 12 anos. E de repente estou parado em casa e eu pensar, tenho 27 anos, estou a viver em casa da minha mãe, já não estou a estudar, sou desempregado. E depois tipo, foi mesmo um clique na cabeça, tipo, olha, vou perder a cabeça. Há um concurso que as gravações são daqui a uma semana. Portanto, está-se bem. Vou mandar gravações para esse concurso. Não aconselho. Até porque financeiramente, ou seja, infelizmente os concursos sempre. Sim, em são Portugal, 100 mas euros. é preciso pagar a inscrição e normalmente as inscrições em alguns concursos até ultrapassam, por exemplo, um valor de um terceiro prémio. Não sei se é o caso, mas Sim, em Portugal, ultrapassado. sim, só em viagens e assim, acredito que, Sim. portanto, não é uma decisão fácil, especialmente se estiveres mais Sim. complicado financeiramente. Sim, os concursos sinto que não se vão fazer pelo objetivo financeiro. Ou seja, fazemos concurso primeiro, talvez como provação para nós próprios, Claro, ou para claro. evoluir, ou para passar pela experiência de tocar por outras pessoas, ou para a evolução durante a fase da preparação. E eu, ok, vou me inscrever no concurso, inscrevi, fiz as gravações, mandei no dia depois de ter acabado o prazo, mas pedi desculpa, como o PC não estava a funcionar. E aceitaram. E aceitaram as gravações, porque eu pedi muitas desculpas, e depois passei no concurso, e tive 2 semanas para preparar, acho que eram 7 peças. Tu já tinhas as peças assim vistas? Sim, preparadas? já as tinha tocado todas anteriormente, ou seja, facilitou um bocado, mas estava mesmo em má forma clarinetística. E eu pensei, pá, não tenho nada a perder, estou só a trabalhar comigo durante 2 semanas e vejo o que é que consigo alcançar só com este trabalho e a fazer uma preparação só por mim, ou seja, sem tentar depender de outras pessoas. Ao mesmo tempo, estava gorda como um chibo. Ao mesmo tempo pensei, pá, vou-me pôr no ginásio porque uma pessoa para estar saudável, tanto mentalmente como fisicamente, e ter mais energia a tocar, pá, a parte do corpo faz muita falta. Então pus-me também no ginásio, comecei a ter uma rotina de acordar 6:30 da manhã para ir ao ginásio às 7, chegava a casa, estudar, dia a seguir a mesma coisa. E depois cheguei ao concurso, cheguei à final e fiquei com o 3º prémio, obviamente fiquei muito contente. Mas fiquei muito contente também com a sensação durante o concurso, porque antes a sensação durante o concurso era ok, tenho que ter cuidado nesta parte porque esta parte é difícil e o meu professor aqui avisou-me que tinha que fazer assim. E ou seja, havia muito bicho na cabeça e havia muito há sempre muita pressão do género, tenho pelo menos que chegar aqui, tenho pelo menos que ir até àquele sítio. Sim, até porque lá está, é o que estava a falar, a parte financeira, uma pessoa quer Sim, ter, obviamente ter não é, retorno de alguma não é o principal, obviamente, não é? Sim. Há muito mais que isso, mas especialmente uma altura, pronto, pessoas como nós estão em início de carreira e tudo, e que não têm uma disponibilidade, não é? Sim, de todo. Financeira fácil. E eu queria chegar, tinha como objetivo pelo menos chegar à final. E cheguei à final, mas fiquei mesmo contente porque depois, mesmo enquanto estava a tocar as peças, na minha cabeça estava super presente o que é que eu estava a fazer. Ou seja, fiz o concurso todo de cor, porque também sinto mais à vontade a tocar de cor, e porque na minha cabeça, ou seja, não estava à espera de um feedback de depois de tocar para avaliar se está bom ou se está mal. Ou seja, tinha as minhas versões e ok, tomem. Que acredito que é uma coisa que faz muita falta na interpretação de qualquer música, que é não tocar pela perfeição em si, ou seja, e não estar constantemente à espera de uma aprovação, porque acredito que seja isso que nos consuma muito. Está sempre, mas eu toco bem, mas toco mal, o meu professor disse-me aquilo, os meus colegas. Enquanto pensarmos, ok, a música é assim, eu faço a minha interpretação e eu vou tocar para vocês da melhor forma que eu consigo, porque o objetivo final não somos nós enquanto performers, é assim a música ou como é que fica o público depois disso. Isso a mim ajuda-me a tirar muita ansiedade no momento de estar em palco, que é, eu não estou aqui a fazer nada, eu estou com uma gaita nas mãos a mexer dedos,
os louvores vão para o compositor e quem é o merecedor desta bela música são vocês. Eu apenas estou aqui a tentar dar-vos a sentir o que o compositor tinha pensado. Isso a mim ajuda-me a tirar boa pressão de cima. Que eu tipo não sou a estrela, sou só... Pronto, ou seja, acabaste por ganhar o terceiro prémio e acabaste por perceber que com o que te ajudou talvez a mudar essa fase também tinha sido a rotina que também tinhas criado, ou houve assim alguma coisa que te fez mais mudar Sim, depois do concurso de self-doubt que às vezes aparece, do género, principalmente, ok, estavam a correr muito bem as coisas na Suíça, vim para Portugal, não tenho feito nada, tenho estado quietinho, já nem sei se toco bem, se toco mal, já não sei se consigo tocar em público. De repente, ok, vais tocar, as dúvidas desaparecem, ficas com mais espaço livre na cabeça e dás-te permissão para apostar e para ir em frente. Porque às vezes sinto que é preciso dar-nos permissão, que em vez de eu não sei se consigo, é dizer, filho, vai, se não vais com um naco na cabeça, depois acordas. Pronto, agora há um ponto que também na Suíça bloqueou muito durante o primeiro ano, que foi a ansiedade. Que comecei-me a sentir estranho e pedi à minha mãe para ir a uma psicóloga, que a resposta foi: estás tolo ou quê? Tira lá agora disso. Depois efetivamente houve um dia que estava maluco e fui ter com uma psiquiatra. Ela disse que eu tinha General Anxiety Disorder, ou desordem geral de ansiedade. Eu acho que isso é uma coisa bastante comum hoje em dia, principalmente com a sim, sim, infelizmente. Por isso é que eu também quis falar sobre isso, porque eu acho que é muito relatable, sentimentos de ansiedade. Que no início eu não assumia como ansiedade, porque comecei a dar conta em coisas muito pequeninas. Por exemplo, estou numa masterclass, estou sentado à espera da minha vez e estou altamente tipo enérgico, tipo quero ir, por favor, nunca mais chego. Estes foram os meus primeiros tipo contactos com ansiedade. Ou estar com pessoas e começar a ficar muito distraído e começar a ficar muito sensível às coisas todas que estavam a ser faladas. Depois na Suíça, com a cena do meu patrão, com a parte financeira, com a parte de não ter casa, com a parte de sentir às vezes que não estava a conseguir dar tanto ao meu professor como ele estava a esperar, gerou uma ansiedade tremenda e não recomendo a ninguém ter ansiedade. Se bem que, lá está, como o professor Luís Filipe Santos diz, que tens os teus problemas a pô-los num saquinho e dar-lhe um pontapé, há sempre uma parte positiva que advém das coisas. Ou seja, a parte agora de estar mais consciente com aquilo que eu penso, e se alguém faz alguma coisa e eu tenho uma reação, ou seja, estou mais consciente de porque é que eu tenho esta reação e não embutar culpas a alguma pessoa. Eu notava que nas alturas em que estava mais ansioso, acabava por, não é cometer alguns erros, mas às vezes ficar mais acordado até mais tarde, ou fazer algumas coisas depois que acabam por prejudicar e depois causar mais ansiedade, não conseguir dormir, etc. Sim. Tu acabaste por ir ter a psicóloga, a psiquiatria, e fizeste assim alguma coisa que tu achas que tenha marcado ou que tenha realmente mudado o chip e que tenha ajudado a lidar com a ansiedade, ou assim alguma coisa em especial que... A coisa que talvez mais tenha feito e que talvez mais me tenha ajudado, que pode ser dicotómico, mas eu estudei mesmo sobre ansiedade e estava mesmo atento às coisas que aconteciam, que numa primeira instância é bom, pode chegar a ser mau, tipo, se ficarmos muito obcecados com isso, mas isto só funciona se tivermos outra coisa aliada, que é ter rotinas, fazer exercício, comer saudável e fazer coisas nos teus dias das quais saibas que te vais orgulhar. Ou seja, porque nós sentimos que devemos estudar e não estudamos, fica aqui uma coisinha, ok, dia a seguir sentimos que devemos estudar, não estudamos, o dia a seguir, sinto que não devo comer porcarias ou deitar-me tarde, mas fazemos isso, de repente passado um mês estás cheio de bichos na cabeça, não sabes quem é que são ou porque é que estão ali, só sabes que não te estás a sentir bem, não sabes porquê. Então arranjar uma rotina, comer saudável, fazer exercício e estudar, na minha perspectiva é tipo fazer o cleaning disso tudo. Ou seja, vamos eliminar os bichos e depois vamos avaliar efetivamente onde é que está o problema. Porque mesmo muitos colegas meus que tiveram ansiedade, tipo, a melhor forma que tiveram para ultrapassar foi exatamente essa.
E claro, havia muitos podcasts sobre a ansiedade, sobre porque é que sentimos as coisas que sentimos, mas isso não é geral, é mais porque eu gosto de me informar sobre essas coisas. No fundo, tirar um bocadinho o conceito de tabu sobre estes temas, que é realmente, acho que uma das coisas que ajuda mais é realmente falar sobre isso e pesquisar, ouvir sobre a experiência de outras pessoas. Sim, e hoje em dia é muito mais normal ter ansiedade do que não ter, porque há a quantidade de estímulos a que estamos sujeitos e há a quantidade de... Tens que ser perfeitamente... A tua imagem tem que ser perfeita, quer seja homem, quer seja rapariga, talvez mais nas mulheres. Tipo, a ansiedade que muitas vezes podem sentir por termos que manter uma certa imagem ou temos que nos portar de certa maneira. Em nós é com outras coisas, não tens que ser forte, não podes ser sensível, não podes chorar. E estamos... Está tudo errado. Sim. E estamos sujeitos a tanta informação e a tanta coisa a comer-nos o caco que tipo, a única solução para isto tudo é uma pessoa ter ansiedade, se não dá para lidar, tipo, o corpo não consegue aguentar tanta emoção cá dentro. E não é fácil de todo, tipo, arranjar uma rotina, acordar cedo, comer saudável, não é uma coisa fácil de mudar assim, é mesmo, temos que nos obrigar mesmo. Sim, porque há muitos pontos, desde lá está, uma pessoa que à universidade, no nosso exemplo de não ser fácil arranjar emprego, uma pessoa já está, às vezes ainda pensa, pá, ainda nem acabou e já está a pensar como é que eu vou conseguir arranjar emprego e que seja, pronto, ou seja, há tanta coisa que pode fazer com que desperte isso em nós. Sim, mas... aí é talvez o ponto que eu gostava de deixar mais claro, pode parecer talvez muito de fantasia, mas é do género, como é que pegamos numa situação má e conseguimos torná-la menos má ou até boa? No meu caso de estar desempregado e a viver em casa dos meus pais, que é uma situação que provavelmente nenhuma pessoa da nossa idade idealiza, foi do género, ok, vou meter num concurso, vou começar a arranjar uma rotina e tal, e fazer coisas. Porque a parte de não ter emprego, ok, também temos mais tempo livre, mas não quero entrar muito por aí porque problemas financeiros, etc. É muito difícil de lidar mentalmente. Mas é, ok, tentar pegar nas situações más, quer seja um emprego na Suíça e conseguir o dinheiro da escola, quer seja passar pela situação do meu pai e depois ter que ter um crescimento pessoal muito grande, também devido ao meu professor. Quer seja ter medo de estar com os meus colegas de 10 de maio, mas da mesma forma estes gajos são incríveis, então posso aprender com eles todos. Assim como não tenho nada que fazer o dia todo e estou uma seca, ok, vou arranjar rotinas e pôr a cabeça no sítio. Sim, se não nos pusermos no papel de vítimas, a vida acaba por ser mais feliz. Muito bem, olha, acho que essa frase podemos praticamente quase aqui acabar, mas antes de acabar e antes de irmos para as perguntas rápidas finais, que pronto, já te vou explicar o que é, eu queria só perguntar se houve assim recentemente algum livro, série, filme ou anime, que eu também gosto de animes, que tenha assim marcado ou que tenhas gostado de ver e que aconselhasses aos nossos ouvintes. Recentemente, então, o ano passado conta como recente? Pode ser, eu disse recentemente, mas pode não ser recentemente, estou só assim a... Ok, Ted Lasso. Ok. Ted Lasso, fantástico, mate. Fantástico. Ok, Ted Lasso. Não sei se queres que explique porque é que é fantástico. Sim, podes explicar assim uma coisa que tenha marcado. Então. E de ver, foda-se. Mas porquê? Esqueçam destas coisas. Mas porquê? Porque é uma série de comédia. Então eles apresentam a série como sendo uma coisa muito levezinha, que é tipo, bem um treinador da América do Norte, de outro desporto, da segunda divisão, treinar uma equipa de primeira divisão de futebol da Premier League para a Europa. E o gajo é tipo de Kansas, é tão bem com bigode e fala de uma maneira muito estranha e tipo, é engraçado ver aquilo. E depois metem-te dilemas tipo, que acontecem no teu dia-a-dia e pesados, tipo ansiedade, lidar com egos, lidar com colegas de equipa, como é que ultrapassas o fracasso. E falam daquilo de uma forma tão inspiradora. E a cena é que não é aquele inspirador tipo, mas isto não acontece na vida real. É tipo inspirador do género, se quiseres ser a tua melhor versão enquanto pessoa, se não deixares a merda dos outros transformar-te a ti numa merda, não tens por que não conseguir alcançar as coisas que queres. Ok, muito bem. Fantástico. Seguimos para as perguntas rápidas. Ok. Estás prontíssimo? Isto tem de ser respondido de uma forma rápida, mas pode ser mais que uma palavra. Ok. Tem de ser a primeira coisa que vem à cabeça, mesmo que às vezes não seja
a coisa certa, mas é a primeira coisa que vem à cabeça. Ok. Estás preparadíssimo? Sim. A primeira é só assim para ver se estás atento. Qual é que é a tua comida favorita? Frango estufado com batata cozida. Frango estufado com batata cozida. Sim. Atenção, o frango tem que ser caseiro. Uhum. Não pode ter... Porque o frango do Pingo Doce sabe mal. Sabe muito mal. E é pequenino. Mas, mas porque eu agora neste mês, são perguntas rápidas, mas eu adoro falar, desculpem. Adoro... Este mês comi frango estufado para aí 10 vezes. E estufado e depois batatas cozidas feitas no pote com grelos. Pá, Que esquece. bom. Que bom. Ai, fantástico. Que bom. Ok. Um lugar ou um sítio favorito? Rápido. Mas não vem nada, vem Maldivas à cabeça. Mas eu nunca lá estive. Eu nunca lá estive, não sei. Porto. Porto. Ok. E Chaves. Chaves. Ok, também. Professor que mais te marcou? Professor, estou todo disléxico. Que mais te marcou? Pode não ser de música. Luís Filipe Santos. Mas, portanto, ok. Que outra profissão é que terias se não fosses músico? Passeava a queijo? Isso realmente era um sonho. Uma pessoa poder... Talvez algo ligado ao desporto ou às artes. Ok. Eu gostava de escrever. Ok. Quando pensas em ansiedade, qual é que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Em ansiedade? Ansiedade. Não posso. Tempo. Tempo. Ok. Uma pessoa que tenha marcado. Uma pessoa que me tenha marcado. Aí não estava à espera. Bem-me um flash de uma pessoa à cabeça. Portanto, eu vou seguir esse instinto e vou dizer Tiago Bento. Tiago Bento. Ok. E por último, qual é que era o teu maior sonho? O meu maior sonho? Pá, era ter frango estufado para jantar hoje. Isso é muito bom. Nós começámos a perguntar o que é que nós vamos jantar. Sim, foi Portanto, exatamente como sou. Acho que foi um bom flashback. É o meu maior sonho, pessoalmente, ou seja, para mim, não é para uma sociedade em geral. É pá, ter uma mulher, ter uma casinha, ter 2 filhotes, um cão, de preferência um Serra da Estrela. Que era o que eu tinha quando era pequenino. São muito fofos. E ser feliz. E sim, mas isso também depois pode ficar uma seca. Que é contradizer as marés. Não é? Sim, eu gosto de um bocado de instabilidade. Ok. Acho que faz bem. Sim, senhor. Batista, Ok. Johnny, muito obrigado. nada. teres- Obrigado, eu. E por seres o primeiro convidado. E pronto, por teres aqui começado com esta nova temporada e com este novo projeto que eu tenho. Ok. E ter sido o primeiro a aceitar Pá, logo. é uma honra enorme estar aqui Não, com realmente. um amigo, falar com um amigo, que é sempre fixe. E pronto. Olha, espero que tenhas gostado. Do quê? E vemos no próximo episódio. Não percam, porque Não nós percam. também Também não. não.